Olá, nós somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, que é a escola de negócios focada no mercado de crédito de carbono e também em finanças regenerativas. Hoje a gente preparou uma análise assim bem profunda e, olha, bastante reveladora sobre o mercado gigantesco, né? O de bebidas energéticas. Vamos focar um pouco na trajetória da Monster Beverage. A nossa fonte é um estudo detalhado da própria Carbonfy, que vai bem além só dos números de venda, sabe? A missão aqui, nossa hoje, é tentar entender, desvendar mesmo as forças sociais e econômicas por trás desse crescimento assim explosivo desses produtos. O que será que o sucesso de uma latinha de energético diz sobre o mundo hoje? Bom, vamos lá, vamos começar a abrir essa caixa. Exato. Olhar para isso só como consumo é perder a foto completa, né? Como esse material que a gente está vendo sugere, o fenômeno é quase um espelho. Ele reflete pressões sociais, econômicas muito profundas, globais mesmo. Esse crescimento da Monster, por exemplo, que se apoia nesse apetite global por energético, é visto na análise como um sintoma. Quase um diagnóstico social, econômico do nosso tempo. Então, vamos sim explorar as camadas por trás desses números que impressionam. O ponto de partida já é forte. A ideia central é que esse crescimento da Monster não é só desejo por um sabor, uma marca. É a materialização da ansiedade e da sobrecarga da força de trabalho moderna em lucros corporativos. É pesado isso. Basicamente sugere que a Monster e os concorrentes também, claro, estão lucrando com uma característica do século XXI. Essa necessidade quase desesperada de estar sempre ligado, alerta, produtivo. Num mundo que parece que cobra mais e mais o tempo todo. E o fascinante que o estudo aponta é a contradição. Uma contradição bem clara com outras tendências culturais que a gente vê por aí. A gente vive uma época que fala muito de bem-estar, de wellness, né, saúde, até uma certa sobriedade. Isso ganhou força principalmente nos segmentos mais premium, digamos assim. Só que o boom dos energéticos parece totalmente para o outro lado. A análise argumenta, e de forma bem convincente, eu acho, que para uma parte enorme da população, a necessidade básica, imediata, de ter energia química barata, ela simplesmente passa por cima dessa vontade de ter um estilo de vida mais saudável, mais equilibrado. É a funcionalidade, sabe? A necessidade de continuar funcionando sob pressão, vencendo a busca pelo bem-estar ideal. Faz sentido. Essa hierarquia, né? Primeiro a obrigação, depois, talvez, a aspiração. E quem são os principais consumidores disso segundo o material? Quem está nessa linha de frente buscando energia funcional? Olha, os dados apontam muito para gerações mais novas. Geração Z, Millennials, e a análise liga isso direto ao contexto econômico que eles enfrentam. O estudo fala numa pressão econômica forte, geral. A gente está falando de um cenário global, com salários que, nossa, em muitos lugares não acompanham o custo de vida que só sobe. Aí você soma isso a uma cultura de trabalho que exige disponibilidade total, né? O estar sempre on, 24/7. Nesse cenário, o café e mais ainda de forma mais potente e barata, os energéticos viram o que a análise chama de combustível químico de baixo custo. É o recurso na mão para conseguir dar conta do recado, operar dentro dessa expectativa toda. Essa ideia do combustível químico de baixo custo é forte mesmo. E isso leva para outra camada importante da análise, que é a questão da desigualdade, né? Como que o sucesso disso reflete as divisões sociais e econômicas? Exatamente. O estudo argumenta que o crescimento global da Monster, de um jeito meio irônico até, funciona como um termômetro bem sensível do aumento da desigualdade. Enquanto uma elite, com mais dinheiro, mais tempo, talvez mais flexibilidade no trabalho, pode se dar ao luxo de investir em, sei lá, mocktails orgânicos, retiros de bem-estar, ou até adotar a sobriedade como um símbolo de status, de autocontrole, o consumidor médio, classe trabalhadora, renda mais baixa, busca a solução mais prática, mais barata, para ter energia para esticar o dia, para cumprir dupla, tripla jornada, enfrentar transporte longo.
A análise é bem clara nisso. Energético não é vendido ou percebido como um mimo, um luxo, mas como uma utilidade de produtividade. Quase uma ferramenta mesmo. Uma ferramenta de trabalho, então. É. Tipo, como um martelo para o carpinteiro, mas para o trabalhador da economia atual. Uma analogia forte. É essa a ideia. E é por isso que a análise classifica o setor como um ativo de consumo contracíclico. Contracíclico, o que isso quer dizer na prática? Um ativo contracíclico é aquele que, ele tende a ir na contramão do ciclo econômico. Ou seja, mesmo quando a economia vai mal, entra em recessão, o consumo desse tipo de produto ou se mantém ou às vezes até cresce. Diferente de luxo ou até de outras bebidas tipo alcoólicas premium que sofrem mais quando o bolso aperta, né? Os energéticos parecem ter uma resiliência notável. E por que essa resiliência toda? A análise explica isso? Sim, a lógica é que justamente por serem vistos como essa utilidade, essa ferramenta de produtividade, as pessoas não cortam fácil do orçamento. Não é supérfluo, é uma necessidade percebida para manter o ritmo, manter a renda. A análise até sugere que a Monster, nesse contexto, é quase precificada pelo mercado financeiro como um ativo refúgio. Ativo refúgio, como ouro, dólar. Analogia com o comportamento do consumidor nesse caso. Ativo refúgio é aquele que o investidor busca em tempos de incerteza, por ser seguro e estável. Aqui, a ideia é que o consumidor continua buscando o produto, não importa o cenário econômico, porque ele precisa daquela energia para funcionar. É quase um insumo básico para a vida moderna. Essa visão de ativo refúgio para o consumidor é um ângulo diferente mesmo. Agora, falando do crescimento da Monster, a análise também fala da estratégia por trás dessa expansão global, né? Como eles chegaram em tanto lugar tão rápido. A estratégia é uma combinação, né? Marketing agressivo, focado em nichos bem específicos, esportes radicais, games, música, e uma entrada muito rápida em novos mercados pelo mundo. E aqui tem um ponto crucial que o estudo destaca: a parceria com a Coca-Cola. Ao usar a estrutura de distribuição global da Coca-Cola, que é gigantesca, já estabelecida, a Monster ganhou uma vantagem logística, de escala, assim, enorme. Isso permitiu que as latas chegassem nas prateleiras do mundo todo muito rápido de forma eficiente. Só que essa expansão acelerada também acende um alerta importante, um ponto crítico levantado na análise: o tal do risco regulatório massivo. Risco regulatório ligado a quê, exatamente? Saúde. Principalmente questões de saúde pública. A fórmula típica dos energéticos tem muita cafeína, muito açúcar, outros estimulantes tipo taurina, guaraná. Essa mistura toda gera preocupação séria nas autoridades de saúde, médicos, pesquisadores, sobre os efeitos de consumir isso muito ou sempre, especialmente em quem é mais vulnerável, tipo adolescente e jovem adulto. A gente fala de risco de problema cardíaco, ansiedade, insônia, dependência e, claro, o efeito do açúcar, né? Obesidade, diabetes tipo 2. E como esse risco vira regra na prática? O que pode acontecer? Pode levar, e já tem levado em vários países, a uma reação dos governos, das agências reguladoras. Isso pode incluir um monte de coisa: restrição de idade para comprar, proibir venda em escola, limitar muito a publicidade, o marketing, principalmente o que mira menor de idade, exigir alerta mais claro no rótulo sobre os riscos e até imposto específico sobre bebida açucarada ou com muita cafeína para desestimular o consumo. É um fator de risco importante que fica pairando sobre a sustentabilidade desse crescimento todo no longo prazo. Entendi. E o Brasil? Como que o Brasil entra nesse cenário global que a análise desenha? Somos mencionados de forma especial? Sim, o Brasil é destacado no estudo como um mercado, assim, crucial para essas empresas como a Monster e, ao mesmo tempo, como um exemplo quase paradigmático, um reflexo amplificado dessa dinâmica global toda que a gente está conversando. Amplificado como assim? É que o Brasil combina vários fatores que fazem daqui um terreno fértil para os energéticos, né? População jovem, grande parte de millennials e geração Z, centros urbanos com ritmo de vida, acelerado, estressante, e uma cultura onde jornada longa de trabalho, desafio de mobilidade, para muitos a necessidade de ter mais de um emprego, fazer bico, tudo isso é realidade. Aquele apetite global por energia que a análise fala, a gente sente muito forte aqui.
E aí, seguindo a lógica do estudo, o sucesso enorme da Monster e outras marcas aqui pode ser lido como uma medida quase direta da pressão econômica e social em cima do trabalhador brasileiro, principalmente o de renda média e baixa. A busca por energia extra para dar conta de tudo impulsiona muito o consumo. Isso leva a um ponto que, pelo que entendi da análise, é bem crítico para o Brasil. O material da Carbon Fi parece ser direto sobre um risco regulatório iminente aqui. O que eles dizem? Olha, a análise é bem taxativa mesmo nesse ponto. O argumento é que esse crescimento exponencial do consumo de energético no Brasil, principalmente entre jovens, vai tornar inevitável uma reação regulatória mais forte, focada na saúde pública, claro. A expectativa é que a pressão em cima das agências de saúde, tipo Anvisa, e também no Congresso e em outros órgãos, vai aumentar muito nos próximos anos. Quanto mais visível o tema fica, mais cresce a preocupação com os impactos na saúde, né? E que tipo de regra específica a análise prevê para o Brasil? Algo como já existe fora? O estudo prevê um cenário aqui no Brasil que pode acabar espelhando medidas que já existem ou estão em discussão nos Estados Unidos, na Europa. Isso poderia incluir, por exemplo, restrição mais dura na publicidade, em patrocínio de evento, principalmente aqueles que atraem muito jovem, adolescente que é um consumidor-chave e vulnerável, controle mais rígido nos ingredientes, nos níveis máximos, limite para cafeína, para açúcar, por lata, por exemplo, e algo que já é tendência global, a análise menciona especificamente a chance de ter imposto sobre açúcar ou sobre bebida adoçada artificialmente, como política de saúde pública mesmo para combater obesidade e essas coisas. E qual o impacto disso para uma empresa como a Monster, que aposta tanto no Brasil? A capacidade da Monster de navegar nesse cenário regulatório que está mudando é vista pela análise como o grande teste. O teste para a rentabilidade dela, para o crescimento sustentado aqui no longo prazo. O estudo sugere que o crescimento atual, essa performance forte de vendas que a gente vê, já está, de certa forma, precificada pelo mercado financeiro. Os investidores já meio que contam com isso. Mas o risco regulatório, essa chance real de ter regra nova, restrição, talvez imposto, não esteja totalmente descontado no valor da empresa, nas projeções futuras. Se a regulação vier mais forte do que o mercado espera hoje, o impacto nos lucros, na trajetória de crescimento aqui no país, pode ser bem significativo. É um ponto de atenção chave. Então, juntando tudo isso, a ansiedade, a desigualdade, a estratégia global, o risco regulatório, o caso do Brasil, qual é a grande mensagem? A conclusão principal que sai dessa análise da Carbon Fi. O que isso tudo quer dizer, afinal? A conclusão é forte, é direta. E, dá para dizer, um pouco sombria. O crescimento impressionante da Monster e do setor de energéticos em geral, segundo essa visão, não deveria ser lido como sinal de otimismo, de vitalidade, de bem-estar da sociedade. Muito pelo contrário. A análise coloca como um veredito de que a sociedade global está sob estresse. É um sinal poderoso de que uma parte enorme da população mundial sente que precisa recorrer a essa energia química, artificial, a esse estímulo externo, só para conseguir continuar funcionando, para dar conta das demandas, das pressões do dia a dia. É uma perspectiva que vira a narrativa comum de sucesso empresarial do avesso, né? Em vez de celebrar o crescimento, a análise vê como sintoma de um problema maior. É quase contraintuitivo. Exatamente. E a frase final que a análise da Carbon Fi usa para resumir isso é muito marcante. Resumir bem a tese. A Monster é o ativo refúgio que lucra com a fadiga do mundo. Essa frase mostra a ideia de que o lucro da empresa não vem apesar da sobrecarga, do cansaço, da ansiedade global. Vem por causa deles. A fadiga vira matéria-prima do negócio. E isso, claro, levanta uma questão fundamental que a própria análise deixa no ar para a gente pensar. Que seria? Se essa dependência cada vez maior de energia química é de fato um sintoma tão direto dessas pressões socioeconômicas fortes, jornada exaustiva, poder de compra baixo, competitividade alta, emprego inseguro, o que aconteceria se essas pressões diminuíssem? Imagina um cenário com condição de trabalho melhor,
salário mais justo que acompanhe o custo de vida, mais equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, mais segurança, menos ansiedade econômica. Será que esse ciclo de fadiga e consumo de estimulante podia mudar? Essa é a grande pergunta que fica. Se as causas raízes dessa exaustão, dessa ansiedade coletiva, fossem atacadas de verdade, qual seria o impacto nesses mercados que, segundo a análise, crescem justamente em cima dessa necessidade sem fim por produtividade, performance, alerta constante? É uma reflexão que vai além da análise de mercado, né? Convida a gente a pensar sobre o próprio modelo de sociedade, de trabalho, de bem-estar que a gente está construindo. Ou, talvez, desconstruindo. Uma análise que, sem dúvida, faz a gente pensar muito além da latinha. Mostra como um produto do dia a dia pode ser uma janela para entender tendências sociais, econômicas complexas e talvez um pouco desconfortáveis sobre o nosso presente. Conexões inesperadas mesmo. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e também sobre finanças regenerativas, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado. Fica a reflexão sobre essa energia que a gente consome e o mundo que ela acaba refletindo. Até a próxima análise aprofundada.